Paz do Senhor, igreja. Graças a Deus, né? Por mais uma noite tão especial, noite de ceia. E também o domingo, que é o dia das mães. Parabéns, né, a todas as mamães. Quando estão as mamães aqui nessa noite? Você que tem o privilégio, você que tem a graça de Deus. Jordânia aí levantou a mão também, ó. Coisa boa, né? É muito bom ser mãe. É muito bom, parabéns a todas vocês, parabéns para nós. Louvo muito a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de ser mãe dos melhores filhos do mundo e também ser filha da melhor mãe do mundo, né? Sou muito grata ao Senhor pela vida da minha mãe e pela vida de cada mãe que está aqui. Você pode dar uma salva de palmas para as mamães? Ai, Deus abençoe, né? E que o Senhor continue nos capacitando, né? E nos ajudando a sermos mães segundo o coração de Deus, amém? Quero convidar você para abrirmos o livro de Lucas capítulo 7. E eu quero compartilhar com você aqui uma reflexão da palavra. Nós concluímos uma série, né, sobre fé. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre fé. Uma fé admirável, que está em Lucas capítulo 7. É um tema que eu gosto muito de falar sobre ele, sobre fé. Porque eu entendo, né, que no reino espiritual tudo é pela fé. Tudo que a gente conquista em Deus é pela fé, né? Então eu quero ler com você aqui esse texto que nos inspira muito, que está em Lucas 7, a partir do versículo 1. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum, e ali estava doente, quase à morte, o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que ele fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e até construiu uma nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vai, ele vai, a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Fala comigo assim: admirou-se. E voltando-se para a multidão que eu seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo reestabelecido. Você pode orar comigo? Você pode fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração e pedir que o Senhor fale com você nessa noite? Espírito Santo, eu quero nesta hora, Pai, me colocar aqui, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Usa-me, Senhor, aqui para a tua glória e para o teu louvor. Senhor, que eu venha transmitir aqui, Senhor, pela tua palavra, Senhor, mais do que uma informação, Pai, mas que haja uma revelação em cada coração, Senhor, do que é viver pela fé, Pai, e que isso faça diferença, Pai, nas nossas vidas. Senhor, me use aqui, Pai, e que os nossos corações estejam abertos para aquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos, em Efésios capítulo 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça por meio da... Nós somos salvos pela graça por meio da fé. Hebreus 11 diz que é essencial nós termos uma vida de fé, para agradarmos a Deus, para andarmos com Deus e para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. E também para nós cumprirmos a nossa missão de pregar o Evangelho, nós precisamos de fé. E nós vivemos em um mundo treinado para não crer. E para vencer esse sistema, o apóstolo João, ele diz em sua primeira carta, no capítulo 5, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a minha oração é que nesse ano, que é o ano da renovação, a nossa fé, Dina, seja renovada, para a gente experimentar o sobrenatural de Deus, amém?
O texto bíblico para nossa reflexão fala de um homem cheio de fé, um centurião. E o centurião, ele era um oficial do exército romano, responsável por comandar uma centúria. Ele comandava 100 soldados, né? Um grupo de soldados altamente treinados. E esse homem, esse centurião, ele tem um problema em casa. Um servo que ele estimava muito ficou doente. E esse homem move céus e terra para que Jesus cure esse rapaz. Mas o que mais nos chama a atenção é Jesus admirar da fé dele. Eu acho incrível isso. Por quê? Porque é comum que nós nos admiremos do Senhor, que a gente fica assim, sabe? Uau, olha o que Deus fez por mim. Olha como o Senhor é maravilhoso. E aí a gente fica muito admirado. Mas aqui é Jesus que está, a fé desse centurião que chama a atenção de Jesus. E ele não apenas fica admirado, mas Jesus faz questão de dizer assim: nem mesmo em Israel, nem mesmo no lugar da fé, eu encontrei tamanha fé. E mais que um elogio público de Jesus, esse homem conquistou o milagre, porque na casa dele, o servo que estava morrendo foi curado. Tremendo, não é? O próprio Jesus, que é chamado em Hebreus de autor e consumador da nossa fé, aponta para o romano e diz: que fé admirável. E aí, queridos, eu quero perguntar para você: o que será que havia de tão impactante na fé desse homem que admirou Jesus? Que tipo de fé é essa? Que Jesus ficou admirado. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que esse homem, eu penso que ele tinha uma fé altruísta, uma fé que se punha em ação não por si, mas pelo outro. O servo dele estava doente e ele vai mover pessoas, e finalmente ele vai mover Jesus, não por causa de um problema seu, mas por causa de um problema do seu servo. Às vezes, queridos, é muito comum nós movermos em fé pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo nosso cônjuge, né? Por portas abertas, por nossa família, por uma cura. E isso é legítimo, porque o Senhor diz que nós devemos fazer conhecidas as nossas petições diante dEle. Mas o centurião romano, ele se moveu em fé em favor de alguém que não era da família. Alguém que talvez outro diria assim: ah, é só um servo. Eu penso que a fé que admira Jesus é uma fé que vem impregnada de compaixão pelas pessoas. Uma fé que se compadece do outro que está sofrendo. E eu acredito que como igreja, nesse tempo de tanta frieza, tanta indiferença, essa história de Lucas 7 nos encoraja a vivermos uma fé não egoísta e nos importarmos com o outro, sentirmos a dor do outro e clamarmos por Jesus, né? Pela dor do outro, oferecer ajuda, carregá-lo em oração, declarar o milagre antes mesmo de vê-lo acontecer. Essa é uma fé ativa, compassiva, atuante, generosa, uma fé que move os céus e transforma realidades na vida do outro, trazendo glórias ao nome do Senhor. Amém? Ah, queridos, quando nós movermos assim com uma fé altruísta, uma fé que é colocada diante de Deus pelo outro, nós experimentaremos sobrenatural. A Bíblia conta a história de Jó, o servo de Deus que viveu um drama terrível. Ele ficou conhecido pelas tragédias que lhe aconteceram. E aí tem um livro inteiro falando de Jó. E a maioria dos 42 capítulos fala do sofrimento de Jó, porque ele perdeu os seus 10 filhos numa mesma noite. Ele sofreu uma dor terrível, né? Ele foi acometido de uma enfermidade, né? Que o definhou por longo tempo. Ele perdeu todos os seus bens, sabe? Mas eu fico impressionada quando a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Quando ele tirou a atenção da sua própria dor, da sua própria tragédia pessoal, para exercer fé em prol dos amigos. Justamente quando ele se põe, sabe? A sua fé em favor do outro, que Deus vem e o socorre, que Deus vem e faz o milagre, dando a ele 2 vezes mais do que ele tinha. Amém? Mas tudo começou com uma fé altruísta. E eu quero aqui, queridos, louvar a Deus, sabe? Por cada líder de célula que nós temos aqui. Vocês são pastores junto com a gente. Eu sou muito grata a Deus por líderes que o Senhor levantou aqui nessa casa. Eu sou muito grata a Deus pelos anfitriões que o Senhor levantou aqui. Onde estão os nossos líderes de célula? Perguntar mais uma vez, cadê os líderes de célula? Cadê os nossos anfitriões também? Você pode levantar as suas mãos. Glória a Deus pela vida de vocês, né?
Sabe, vocês estão fazendo uma obra tão importante para o reino de Deus. Eu também quero aqui louvar a Deus pela vida de você que contribui, você que entrega os seus dízimos, as suas ofertas aqui. Queridos, o reino de Deus, ele precisa dos recursos financeiros para que ele possa expandir. E eu louvo a Deus por você que faz isso, você que tem fé, né, de devolver os seus dízimos, você que tem fé de entregar as suas ofertas. Sabe por quê, queridos? Porque, sabe, quando você faz isso, eu quero dizer para você que não vai faltar. Porque Deus, ele é poderoso para fazer abundar essa semente, sabe? E eu louvo a Deus por você também que lidera, você que serve em algum ministério, sabe? Você é muito importante para o reino de Deus aqui nesse lugar. Mas a minha oração é que haja esse encargo no coração de todos, amém? Sabe? A minha oração é que Deus levante mais líderes, mais anfitriões. Queridos, nós mesmos estamos ali com a nossa célula, né? Os líderes já estão prontinhos. Michele e o Frederico, eles já estão conduzindo a cela. E eu quero te colocar para você que nós estamos procurando uma casa. Se tiver alguém aqui que quer oferecer a sua casa como anfitrião, nós queremos ir para a sua casa. Nós precisamos de anfitriões. E não só nós, já tem outros líderes que nos procurou dizendo que precisa de anfitriões. E aí, queridos, o mundo lá fora está muito carente. Sabe, tem tanta gente que ainda precisa conhecer Jesus. Tem tanta gente sem esperança, tanta gente sofrendo, talvez se acabando na bebida, se afundando nos vícios, que não consegue sair desse lugar, que precisam de uma libertação, precisam de um milagre. Quantas pessoas estão pensando em suicídio? Às vezes eu ouço pessoas conversam comigo que falam assim: eu estava pensando em tirar a minha própria vida. Pessoas que estão desesperadas, com um vazio tão grande nos seus corações. E nós precisamos entrar na presença de Deus por essa gente. Eu não sei se alguém aqui já leu o diário do missionário David Brainerd. Se você não leu, procure ler para você ver que impactante. Um jovem, ele era apenas um jovem quando o Senhor tocou no coração dele para evangelizar os índios pele vermelhas. E ele foi para aquele lugar e aqueles índios eram canibais. E muitas vezes David Brainerd estava lá, sabe, estirado na neve, suado de tanto orar e clamar por aqueles índios. E às vezes eles chegavam para comê-lo, ele estava lá clamando pela salvação deles. Um dia o Espírito Santo foi derramado ali naquele lugar e toda aquela tribo se converteu. Sabe por quê? Porque alguém, um jovem, se importou. Alguém se importou. Eu creio que vamos viver um grande avivamento aqui neste lugar, e esse milagre vai começar com você que se importa, amém? Então esse homem, ele tinha uma fé altruísta, mas ele também tinha uma fé posicionada. Os judeus, eles estavam debaixo do governo imposto por Roma, e ele fazia parte disso. Ele era um militar romano, ele era um homem poderoso que liderava uma tropa de elite. Mas eu creio que ele já vinha exercendo fé no Deus de Israel, porque os líderes judeus chegam para Jesus dizendo: esse homem construiu uma sinagoga para nós. E a sinagoga era o lugar onde os judeus adoravam apenas o Deus verdadeiro, o único Deus. Agora os romanos, eles tinham muitos deuses, e principalmente o imperador, ele arrogava para si o título de Deus. Mas esse homem, ele se põe, ele coloca, né, ele põe tudo em jogo. Ele não faz conta do que ele poderia perder ao aproximar de Jesus. Então o que ele faz? Ele constrói uma sinagoga, investe na fé dos judeus. E quando ele faz isso, ele poderia ter perdido seu emprego, né? Ele poderia ter perdido o seu prestígio, mas ele não pensou em nada disso. Sabe, queridos, porque Jesus tinha conquistado o coração dele. E quando Jesus conquistou, Deus conquistou o coração dele, então ele se colocou do lado do Senhor. E Jesus disse assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. Esse homem, ele tinha uma fé posicionada. Quantos aqui, queridos, de vocês já viveram, né, ou vivem uma rejeição familiar, ou na escola, ou no trabalho, né, porque um dia disse: eu me tornei um cristão. Mas nós precisamos mesmo ser pessoas posicionadas, proclamar que somos filhos de Deus em todos os ambientes que nós estivermos. Sabe, Jesus nos chamou para ser testemunha. E o que é que uma testemunha faz? Ela reflete os ensinamentos de Cristo no seu modo de agir, no seu modo de falar, na sua aparência. É uma fé posicionada. E esse homem, ele conquistou a admiração de Jesus, porque ele tinha uma fé posicionada. Amém? Mas ele também tinha uma fé construtiva. Olha só o verso 4.
Chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ele ama a nossa nação e construiu uma sinagoga. Queridos, a fé desse homem não era uma fé sem obras, não era uma fé apenas guardada no coração. Sabe por quê? Porque as pessoas dão testemunho dele. Elas dizem: esse homem é um homem bom, ele é um homem digno, ele até construiu uma sinagoga para nós. Ao contrário dos outros romanos que estão aqui somente para levar as nossas riquezas, esse homem está investindo em nós. Queridos, o centurião de Lucas 5, ele tinha uma fé construtiva porque ele abençoava. E nós precisamos ter esse espírito, manifestarmos uma fé construtiva, uma fé que abençoa as pessoas que estão à nossa volta, uma fé que compartilha o amor de Deus, uma fé que ajuda o necessitado, uma fé que perdoa. O perdão é uma expressão poderosa de fé, porque perdoa quem crê que foi perdoado. Sabe, uma fé que se dispõe a orar, interceder por alguém, uma fé que serve as pessoas, seja com um gesto de compaixão, seja com um gesto de escuta, seja com um abraço, que pode mudar a vida de alguém. Uma fé que se dispõe a caminhar junto de quem precisa. Sabe, Tiago chega a dizer para nós no capítulo 2 da sua carta, que uma fé sem obras é uma fé morta. Como está a sua disposição para servir? Eu quero compartilhar um testemunho que foi falado na nossa célula na quinta-feira, né? A Carolina, ela contando para nós o testemunho, ela disse que um dia chegou no ponto de ônibus. E quando ela chegou ali, tinha uma moça muito triste, uma mulher muito triste. Ela disse que aquela mulher estava no ponto. E aí ela disse que começou a fazer um carinho na cabeça dela, e aquela moça desmanchou em lágrimas, e ela começou a chorar. A presença deles acrescenta. De Cafarnaum deu para esse romano, deu desse romano uma fé construtiva. Qual que é o testemunho que o seu chefe fala de você? Qual é o testemunho que seu funcionário fala de você? Qual é o coerente com os valores que você prega? Em Mateus 5,16 o Senhor nos exorta: brilhe a sua luz diante dos homens, deixe os homens à sua volta verem as suas boas obras, porque isso vai suscitar glória ao Deus que você serve. A sua presença dentro de uma escola não pode ser só uma presença de autodefesa. As pessoas, elas precisam ver você, saber que você, estejam elas na fé ou não, elas podem compartilhar, elas podem contar com você nos momentos difíceis. Amém? Eu vou contar aqui hoje, eu vou contar as coisas da minha célula. Quinta-feira passada também a Michele compartilhou que ela trabalha no açaí, e ela disse que a chefe dela falou assim: Michele, arruma pelo menos mais umas 50 pessoas para trabalhar comigo aqui, pessoas iguais a você. Tá aí a dica, viu? Você que está procurando um emprego, a Michele já... Por quê? Porque eles viram Deus na vida da Michele. Nós podemos influenciar as pessoas que estão à nossa volta com uma
nossa, graças a Deus que esse crente chato saiu daqui. Ele não está nem aí para ninguém, ele não importa com ninguém. Mas fulano vai embora, ele é tão amigo, ele é tão bondoso, né? Ele já me ajudou algumas vezes. Que o Espírito Santo, que Ele torne essas palavras num poder para que a gente viva isso, porque no fim das contas só faz sentido estarmos aqui se for para nós vivermos isso, amém? Mas esse homem também, queridos, ele impressionou Jesus porque ele manifestou uma fé sem arrogância. Ele crê, mas a sua fé não está baseada nas suas obras de justiça, pelo contrário, olha o que ele diz no verso 6: nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Verso 7, né? Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Imagina se ele chegasse diante de Jesus, pastor Clésio, com a voz impostada, né? Falando: Senhor, eu sou aqui o centurião, do centurião romano, e eu sou uma pessoa gente boa, eu já até construí uma sinagoga para vocês, então eu reivindico que o Senhor vá lá curar meu servo. Não, ele não disse isso. Ele falou: Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa, mas se a tua palavra entrar lá na minha casa, o meu servo vai ser curado. Manda que eu acredito, vai acontecer. Às vezes, queridos, a gente chega diante de Deus cheios de justiça própria. Senhor, 30 dias de oração, 21 dias de jejum. Não é possível que o Senhor não vai me atender, né? Já chegou diante do Senhor assim? Se fidelidade conta, o Senhor vai fazer. Não tente fazer barganha com Deus com base no seu merecimento. Não tente fazer barganha com Deus com base no seu merecimento. Você não consegue comprar bênçãos, você não tem recursos para comprar bênçãos dos céus, sabe? Mas Deus é tão rico e generoso que Ele te dá de graça. Você só precisa crer. Você só precisa crer que você é filho de Deus. Ele está interessado em te ouvir. Você precisa crer que Ele te ama. Você precisa crer que você foi plenamente perdoado, sabe? E esta é a maior bênção que podíamos ter: perdão completo dos nossos pecados. Quantas pessoas estão doentes por culpa, porque não apropriam do perdão, porque não se sentem perdoados, acaba que também não perdoam, né? Então, toda vez que você for orar por você ou por alguém, não se estribe no seu currículo, mas creia no que Cristo fez. E essa mesa aqui, queridos, ela nos lembra de uma aliança eterna do Senhor conosco. A obra é dele, o sacrifício foi dele, o mérito não é seu, é o que você se tornou por causa dele. Romanos 5,17 diz assim: se pela transgressão de um só homem, Adão, a morte passou a dominar a humanidade, muito mais Deus nos oferece imensa graça e o dom da justiça por meio de Jesus Cristo. Você recebeu a justiça como um dom, sabia? Querido, você sabia disso? Você sabia que quando Deus olha para você, Ele vê você justo? O amor de Deus, Ele foi derramado no nosso coração. Ele nos deu o dom da justiça. E no dia que você está em Jesus, você se torna justo diante de Deus. Você entendeu isso? Ah, você não entendeu, que senão você tinha dado um glória a Deus mais forte. Apesar das suas falhas, apesar dos teus defeitos, Deus olha para você e vê você justo. Você recebeu o dom da justiça. E aí Tiago diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém? A carta aos Hebreus capítulo 4:16 nos convida ao aproximarmos do trono da graça, para a gente receber graça, favor, que nos ajude no momento de necessidade. Então a base da nossa oração é a justiça de Cristo. Nós não oramos por arrogância, mas por fé. Não é por presunção, mas é com confiança de que somos amados. E porque somos amados, sabe, Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Ele vai fazer, se você crê. Amém? Quantos creem? E aí, o último ponto que eu quero compartilhar com vocês: esse homem tinha uma fé consciente. Ele entendeu o mundo espiritual. Olha só, ele entendeu sobre autoridade. Ele diz no verso 8: pois eu também sou sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Quando eu digo vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem.
A fé desse centurião não estava baseada na justiça própria dele, nem nos seus méritos. A fé dele estava baseada na autoridade de Jesus Cristo. E eu quero perguntar para você, você já entendeu essa verdade? O Senhor Jesus, Ele é maior do que qualquer problema que você possa estar vivendo. Ele é maior. Não tem nada impossível para Ele. Ele é maior do que a depressão. Ele é maior do que essa luta. Ele é maior do que esse problema financeiro. Ele é maior do que esse diagnóstico. Ele é maior do que esse problema familiar. Jesus Cristo é maior do que tudo. E se você está nele, então você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Sabe por quê? Porque Ele se fez pobre para que fôssemos enriquecidos. Ele levou as nossas doenças para sermos curados. Ele se fez maldição para nos fazer benditos. O nosso destino era a condenação do inferno, mas Ele sofreu a nossa morte para que a gente pudesse se assentar no trono com Ele. Por causa dEle, nós somos mais do que vencedores. Em nome dEle, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Amém? Mas como eu vivo isso, pastora? Você vive isso pela fé. Fala comigo, eu vivo pela fé. E em Mateus 28, 18, Jesus disse assim: foi-me dada a autoridade. De novo aqui, Mateus 28, 18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Querido, Jesus está acima de todo governo, de toda autoridade, de todo poder, de todo domínio, de todo nome que possa se mencionar, não apenas nessa era, mas na que há de vir. O texto de Efésios capítulo 1 exalta, a partir do verso 20, exalta o poder de Deus manifestado em Cristo, destacando a autoridade suprema do Senhor sobre todo o universo e a sua posição como cabeça da igreja. Sabe, queridos, se você está em Cristo, não existe praga rogada, não existe mal olhado, não existe nada que possa prevalecer contra a tua vida, porque maior é o que está com você. Nós precisamos nos mover a partir dessa revelação, e em fé que a gente deve fazer isso. Senhor, não é porque eu mereço, não é porque eu construo sinagogas, mas é porque toda autoridade está sobre ti, e uma palavra tua é suficiente para operar o milagre que eu preciso. É na autoridade conquistada por Cristo que nós baseamos a nossa fé. Amém? Decida sair por essas portas, queridos, com uma fé igual a esse homem e esse mundo, sabe? Por mais hostil que ele esteja, ele vai ser impactado com milagres, milagres e milagres, para a glória do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Quero pedir à equipe de louvor para subir, por favor. Quantos creem nessa palavra, queridos? Quantos creem nessa palavra? Na autoridade do nome de Jesus. Não é porque você merece, não é porque você é bom, mas se você está em Cristo, no nome dEle, você é mais do que vencedor. E aí, queridos, a Bíblia, ela nos ensina a desenvolvermos a nossa fé. E o que nós precisamos fazer para que essa fé que estava na vida desse homem possa ser vista em nós? A primeira delas, queridos, é nos encher da palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Você precisa ler a palavra, sabe? Você precisa ouvir Deus. Mas como que eu vou ouvir Deus? Abra a palavra. Quando você abre a palavra, sabe? Tudo que está escrito aqui é Deus falando com você, né? Você também fala com Deus, Ele fala com você, e você vai desenvolvendo a sua fé. Mas uma outra forma de você desenvolver a sua fé é você colocar a sua fé em prática. Você precisa colocar essa fé em prática. Para isso, sabe, você precisa ser profético. Você precisa declarar. Queridos, muitas vezes o diabo está fazendo festa dentro da nossa casa e a gente não tem coragem de usar a autoridade que o Senhor nos deu. Levante-se na autoridade do nome de Jesus e comece a declarar vida onde tem caos. Na autoridade do nome de Jesus, começa a declarar cura onde tem doença. No nome de Jesus, começa a declarar, sabe, a prosperidade, sabe, onde existe a falta, onde existe a escassez. Começa a declarar o nome de Jesus, começa a declarar a libertação, e você vai ver o milagre. Seja ousado, seja ousado. Eu vou contar mais um testemunho da nossa célula, dessa quinta-feira. Tudo foi dessa quinta, viu?
Ela estava lá no trabalho dela e uma ela. Tarde chega a mulher. Pessoas enfermas, e quando você encontrar, derrame o amor de Deus sobre a vida delas. Deixa o amor de Deus te mover. Queria convidar você para se colocar de pé. Eu queria que você usasse esses minutinhos agora para colocar seu coração diante do Senhor. Olha só, peça para o Senhor te levantar como alguém que se move e provoca milagres. Queridos, Marcos 16:17 diz assim, ó: esses sinais acompanharão os que crerem. Novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão
apresentando essa pessoa. Levante a sua mão. Levante por essa pessoa agora. Você vai se mover em fé. Você vai conversar com Deus por essa pessoa. E você vai dizer: Senhor, eu não vou sossegar enquanto eu não ver o milagre de Deus. Agora, tem uma fé construtiva. Acompanhamento, seja você esse agente de Deus. Com o nosso coração cheio de fé, trazer mas o Senhor as ama também. E nós queremos clamar. Libera milagres hoje. Tu conhece, Pai, a dor, as enfermo. Essas pessoas precisam de um milagre. E eu creio que uma só palavra tua é suficiente para mudar qualquer situação. Declaramos, Pai, na autoridade com que libera uma palavra de cura, de restauração, de salvação, Pai, e cremos no agir sobrenatural do Senhor para a tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Com essa alegria, com essa disposição, com essa sua fé renovada, vamos agora ao momento da ceia do Senhor Jesus. Convido aqui já o Eduardo, toda a equipe que vai participar conosco aqui desse ato da ceia. Capítulo 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versos 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus não sou eu, afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo, oliveiras. Estenda a sua mão para cá. Vamos apresentar aqui o pão e o vinho, que representam o corpo e o sangue do Senhor, a aliança que o Senhor fez conosco, naquele dia que o Senhor deu sua vida por nós. Pai, santifica esses elementos, e que a igreja do Senhor, ao participar desse pão e desse vinho, dê testemunho de quem o Senhor é,
do que o Senhor fez em suas vidas, do que o Senhor continua a fazer. E nós somos gratos por esta salvação, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do Senhor, para participar, ó Deus, da ceia do Senhor em memória do que o Senhor fez por nós. Te somos gratos no nome de Jesus. Enquanto serão repartidas a ceia vai ser distribuída e você vai celebrar com alegria, com gratidão no seu coração, agradecendo ao Senhor pelo que Ele fez por você. E nós vamos estar louvando junto, cantando, celebrando ao Senhor com todo o nosso coração, com alegria. Este é teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, acertos com amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve. Você pode ficar de pé e adorar a Deus. Mais alto que a neve ser. Declare algo mais que a neve. Algo mais que a neve.
Glória a Deus. Você foi comprado com alto preço, com preço do sangue, com preço da vida do Filho de Deus. Se você entende isso, você tem motivo de sobra para hoje louvá-lo, exaltá-lo, glorificar o nome dele, porque eu e você não merecíamos esta salvação, mas é a graça dele, é o amor de Deus, como disse João escrevendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer e para salvar todo aquele que crê. Onde está você que crê? Você que crê, então celebre, adore, diga para ele: Senhor, obrigado, obrigado porque o Senhor pagou o preço da minha redenção, obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor pagou a dívida que era minha, e eu não podia pagar, nenhum de nós podíamos pagar a nossa dívida de redenção da nossa alma, mas Deus, Ele viu nossa necessidade, Ele viu nossa condição, e Ele nos amou. E diz a Bíblia que Cristo se despojou de sua glória, de sua majestade, e Ele se torna homem, veio viver na condição humana, e aqui Ele trouxe o Evangelho de Deus, esse Evangelho que transformou minha vida, transformou sua vida, esse Evangelho que traz esperança para o homem e para a mulher que está perdido. E através desse Cristo, do sacrifício de Cristo, do seu Evangelho, nós podemos conhecer a Deus. E o dia que nós recebemos Cristo, entregamos nossa vida a Deus, crendo em Cristo Jesus, no seu sacrifício, nós nos tornamos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E agora tem uma esperança no meu e no seu coração, não uma esperança passageira, momentânea, mas uma esperança que nos faz esperar a volta de Jesus, sabendo que o dia que Ele voltar, nós vamos estar com Ele. Hoje Ele disse: eu vou estar com vocês. Temos uma promessa dEle, que Ele estaria com a igreja, estaria com os filhos de Deus. E também temos uma outra promessa dEle, que um dia Ele voltaria para levar os seus, e eu quero estar lá. E eu acredito que você também quer estar lá nesse dia que Ele voltar, para arrebatar a sua igreja, e nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, a ceia não é um simples pão, a ceia não é um simples cálice, não, mas é uma memória do que Ele fez por nós. É algo grandioso que Ele fez por mim e por você. Então, celebre e exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, porque Ele é bom, Ele te amou, aleluia. E eu queria agora que nós orássemos, agradecendo ao Senhor por esta noite, por esse privilégio de podermos cear com o evangelista André Luiz. Deus Pai querido Senhor, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, Pai, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, Pai, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá, até que o Senhor retorne, Pai, nós faremos isso, Pai, Pai, honrando, Pai, nossa aliança com o Senhor. Pai, nos concede força, Pai, e nós agradecemos por essa força que o Senhor nos concede diariamente, Pai, para que nós possamos vencer os nossos desafios. Pai, Senhor, cuide de nós, Pai, Senhor, com a Tua destra poderosa, Pai, nossas casas, Pai, nossos empregos, Pai, nossos relacionamentos, Pai, a Ti toda honra, Pai, toda glória, Pai. Senhor, nós somos gratos por tudo aquilo que o Senhor faz, tudo aquilo que o Senhor fez, Pai. Em nome de Jesus, nós demonstramos aqui nossa gratidão, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Toma seu assento. Deus abençoe sua vida. Eu queria chamar aqui à frente o Ministério de Família, liderados pelo evangelista André Luiz e a missionária Suelen. A equipe que está junto com ele, vem aqui à frente. Quero só reforçar, quando as crianças já vão chegar. Nossas crianças têm uma homenagem para as nossas mães agora. Nós vamos ter aqui no dia 30, próximo, sexta-feira à noite, nós vamos ter aqui um seminário para casais, tá? Para casais.
dia 30, seminário para casais, um dia, noite maravilhosa aqui, ministrando. Teremos aqui 2 pastores convidados para ministrar para os nossos casais. Então vai ser uma noite extraordinária de cura, de transformação, de muita coisa boa que Deus vai fazer, né? Está aqui essa equipe que vai estar junto aí, trabalhando, ajudando nesse dia. Isso, muito bem. Esses são eles. Vocês já podem procurá-los para organizar suas inscrições. As inscrições já estão até disponíveis no nosso aplicativo, você pode fazer por lá. Qualquer dificuldade, fale com eles. E você tem algum casal que está precisando de uma palavra, passar por um seminário como esse, amigo seu, convida para estar aqui, a entrada é franca, então chame o máximo de outros casais possíveis, tá? Desse dia 30, vai ser uma noite muito especial mesmo. Deus tem algo grande para fazer aqui no dia 30. A gente tem visto como as famílias têm sido atacadas, né? Como os lares têm sido atacados. Por isso nós vamos ter esse seminário para abençoar nossas famílias no dia 30. E claro, já estão abertas as inscrições também para o curso de casais, né? Eu disse sim, todos os casais que querem participar do curso de casais, já procure também eles, né? Já está aberto lá a inscrição também? Já está lá? Mas pode falar com eles também, vai estar lá no aplicativo disponível, porque nós queremos abençoar as famílias, queremos fortalecer as famílias, e por isso nós estamos lançando aí esse seminário e esse curso de casais que vai atender todos esses casais que desejam aprender, crescer, se desenvolver e se fortalecer como família para ajudar outras pessoas, amém? Queria que vocês aplaudissem eles, obrigado. Queria apresentá-los para vocês, dia 30, já chame os seus convidados, vai ser uma festa. As crianças também vão ter um atendimento paralelo, né, para serem acolhidas, vai ser uma noite especial. Obrigado, amados, Deus abençoe vocês. Dia 24 de maio, 24, é um sábado, à tarde, a partir das 1h30 da tarde, eu quero aqui toda a igreja do Estrela, toda a igreja, também, em especial, é claro, os nossos líderes em treinamento, nossos obreiros da igreja, nossos anfitriões. Nós vamos ter aqui o dia da visão, a tarde da visão. Vamos falar sobre a visão celular, falar sobre chamado, vocação. Vamos falar sobre essa estratégia tão poderosa que nós trabalhamos, que é as células, que são os encontros com Deus, esse trabalho que fazemos para alcançar pessoas, né? Então, dia 24, entrada franca também, uma tarde abençoada. Já temos 2 pastores convidados que vão estar aqui também, já confirmados, ministrando para nós nesse dia 24 à tarde. Vai ser uma tarde muito abençoada e você não pode faltar. Então, líderes, obreiros, já coloquem na sua agenda, tá? E parabéns às nossas mamães, essas mamães tão abençoadas, que faz diferença na nossa vida. E claro, nossas crianças querem fazer uma homenagem, a gente vai fazer isso com muito carinho. Para isso eu chamo nossas crianças agora, já para subirem, para chegar aqui no altar, para fazer sua apresentação, nossas mamães que são tão queridas. Por favor, as crianças.
canção é para a mamãe. Sua voz, eu amo seu cheiro, eu amo a sua cor, o seu cabelo, eu amo o seu jeito de falar pra mim. Meu filho, eu te amo e vai ser sempre assim. Eu amo o seu beijo, amo o seu cuidado, o seu tempero. Se eu caio, eu tropeço, vem me segurar. Meu filho, eu te amo e de ti eu sempre vou cuidar. Amor profundo, pela minha mamãe querida que me trouxe a esse mundo. Todos os dias a Deus vou louvar, pois sei que em seus braços vai me carregar. E não importa o quão grande eu serei. Receba agora essa linda canção, tão simples e singela, mas de coração.